Então essa arrogância, essa supremacia estúpida que algumas pessoas acham que podem colocar por gostarem mais ou menos de rock, que atrapalha todo esse movimento e eu sei que eu fui responsável por isso. Um grande jornal publicou uma matéria, acho que seria uma entrevista para eles, falando que o show já não era mais a pegada tão política, também teve aquela fase política e tudo mais, e era um negócio de música mesmo. Como você vê a diferença do Tico do passado, erros do passado, como você mesmo citou agora, pro Tico atual, Tico de hoje? Essa parte assim, a política nunca foi muito presente do ponto de vista de discursos meus em cima do palco, porque ali sempre foram os integrantes do Detonautas respeitados. Lá no comecinho do Detonautas, muito antes da política se tornar esse assunto polarizado que a gente vê hoje, eu falava isso lá em 2002, 2003, 2004, 2005, que as pessoas nem show, né? nem se importavam com política. Depois que a coisa começou a tomar uma outra proporção, eu entendi que não era o lugar do Detonautas falar sobre política no sentido de minha opinião pessoal. Você pode até fazer uma referência a respeito de alguma coisa importante, uma causa humana, uma questão importante que diz respeito a assuntos que não são de lados, né? Digamos assim, quando você fala contra o racismo, você não está falando sobre direita ou esquerda, você está falando sobre humanidade. Eu imagino que uma pessoa de direita ou de esquerda seja, né, contra o racismo, né? Então não é uma coisa de ser de direita ou de esquerda ou de qualquer coisa nesse aspecto. Então questões humanas a gente trata e vai tratar sempre. Agora, questões que são de cunhos mais relacionados a posições ideológicas de ponto de vista econômico, etc., não faz sentido nenhum você falar isso no palco, entendeu? Então não é muito nunca foi essa pegada do Detonautas. A gente fala nas músicas o que a gente entende e tudo bem. Assim como tem Que País é Esse do Legião, ou tantas outras músicas aí, tipo Plebe Rude, Até Quando Esperar, ou tantas outras, né, que a gente sabe das bandas brasileiras que tratam desses assuntos. Pela música eu acho ok, vale a pena você se expressar e tá tudo certo. As minhas posturas individuais, tanto de ponto de vista das minhas opiniões a respeito de música ou de qualquer coisa e das minhas opiniões políticas são minhas opiniões, não tem nada a ver com Detonautas. Então isso tem que ficar muito claro, tinha que ficar muito claro e ficou muito claro. Obviamente passando por muitas turbulências e muitos momentos difíceis. Essa questão do movimento emo, por exemplo, quando Detonautas estava fazendo um disco chamado Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção, que era um disco bem pesado, que foi a produção do Educado, de Fala, e é uma sonoridade mais suja, era um discurso mais sujo, e o movimento emo estava vindo naquela época com outra abordagem, e ok. Só que eu, na minha mentalidade de achar que eu tinha capacidade de julgar ou falar alguma coisa a respeito do trabalho dos outros, fui me posicionar publicamente falando que eu não gostava, que achava ruim, que isso aí ia destruir o rock, etc, etc. Que é uma coisa que fazem comigo hoje, por exemplo. Né? Então essa arrogância, essa supremacia estúpida que algumas pessoas acham que podem colocar por gostarem mais ou menos de rock, que atrapalha todo esse movimento e eu sei que eu fui responsável por isso. Só que eu hoje não, já tem muito tempo que eu faço essa revisão, digamos assim, das coisas que eu acho que são importantes e entendi que isso não fazia nenhum sentido, não fazia o menor sentido. E eu sou uma pessoa que tem capacidade total de chegar para alguém com quem eu tive uma péssima relação, uma má relação e pedir desculpa se eu estiver errado, né? E foi isso que eu fiz, eu acho que isso é digno e eu acho que se as pessoas fizessem isso, o mundo seria melhor, né, do que a gente ficar insistindo numa postura que não faz nenhum sentido.